Essas são questões que um inscrito enviou através do e-mail com o caderno de questões em anexo e o gabarito em anexo também. Então aqui se encontra a resolução. Espero que você goste. Lembrando que essa é uma questão são questões da prefeitura de Taiaçu, da banca Conscan de 2018 para o cargo de auxiliar de consultório dentário. Então, vamos lá. Considere a sequência de números naturais 0, 5, 10, 15, 20, 25. A diferença entre os números que ocupam as 30ª posição e a 22ª posições, respectivamente, é. Então temos que descobrir qual é o número que representa a 30ª posição e o número que representa a 22ª posição, dentro, é claro, dessa sequência lógica. E depois temos que fazer a diferença entre esses números. Então, temos esses números e desses números o zero é o que? O zero é a primeira posição, o 5 é a segunda posição, o 10 é a terceira. Bom, se você for perceber, aqui é uma progressão de 5. Então nada mais lógico, perdão, do que você associar a essa progressão na tabuada dos 5. Então, o que vamos fazer? Nós vamos pegar o zero, vamos excluir ele dessa sequência e vamos associar a primeira posição como o 5, a segunda posição como o 10. Então, pense comigo, eu vou multiplicar o 5 vezes o 1. O 1 representa a primeira posição e o 5 é da tabuada do 5. Então, 5 vezes 1 é 5 logicamente. E esse 5, a resposta está aqui na primeira posição. Agora, na segunda posição, eu vou pegar o 5, multiplicar por 2 e eu vou ter o resultado 10. O 10 está representado nessa segunda posição. E o 15 aí por diante. Então perceba que a terceira, a quarta posição e a quinta tem como esses respectivos números. Então a 30ª posição vai ser exatamente o que? Vai ser uma multiplicação do 30 vezes 5, assim como o 22. Eu vou multiplicar 22 por 5, o resultado vai ser 110. E como eu já disse antes, eu vou pegar o 30 e vou multiplicar por 5 e o resultado vai ser 150. Agora nós vamos pegar essas posições que deram esses resultados de 110 e 150 e fazer a diferença. Então vou pegar 150 menos 110, o resultado deu aqui de 40. Então a diferença dessa subtração é a alternativa B. Se considerarmos todos os divisores positivos do número 40, a probabilidade de escolhermos ao acaso entre eles um número ímpar é de... Bom, pense comigo, eu tenho essa tabela de conjuntos numéricos. Essa tabela representa o que? Ela representa os números naturais, os números inteiros, os números naturais. Um está representando aqui os números naturais. Os números inteiros nós temos o -3 como representação e eu tenho aqui uma fração 2 para 5, que é a representação dos números racionais. Aqui, bem pequenininho, você tem os números irracionais e é claro, ele está representado por π. Bom, essa tabela ela está justamente aqui, lembrando você ou relembrando
que nós vamos dividir o 40 por divisores positivos. Então, se é divisores positivos, tudo isso daqui que está fora dos números naturais está excluído. Então, um número negativo, uma fração, um número irracional, um número complexo, enfim, tudo está excluído. Então nós vamos somente utilizar o que? Números naturais, representado aqui por 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Porém, a questão lá diz que eu tenho que dividir um número que tem que ser um divisor positivo de 40. Então, nós temos um limite aí. E aí nós vamos descobrir nesse vídeo. Bom, deixa eu só apagar aqui tudo. Então nós temos o número 40, ele pode ser dividido por vários números. O primeiro número que você vai dividir o 40, que vai dar um número inteiro, é justamente o número 1. Se você dividir 40 por 2, vai sobrar o que? Vai sobrar a divisão de 20. Se você dividir 40 por 4, o resultado vai ser o que? Vai ser 10. Se você dividir 40 por 5, você tem como resultado o número 8. E se você dividir 40 por 6, você vai ter uma fração. Então, como você sabe, fração aqui não pode. Então, nós vamos dividir o 40 pelo número 8 e assim em diante, até você chegar ao número 10, ao número 20 e ao número 40. Então, o número 40 é o limite dessa divisão. Bom, então nós temos quantos números aqui? Nós temos 8 números no total. Porém, nós temos quantos números ímpares? Que é a quantidade de questões que, aliás, é a quantidade de números que nós temos que saber. Então nós temos 1 e o número 5 como um número ímpar. Então nós temos 2 números ímpares. Na probabilidade, nós temos que pegar esses 2 números e dividir pela quantidade total. Então nós vamos pegar o 2 e dividir por 8. O resultado dessa divisão é justamente 0,5. Como que eu faço para transformar esse número em uma porcentagem? Lembrando que as nossas alternativas se encontram em porcentagem e 0,5 não está em porcentagem. É muito simples. É só você multiplicar 0,25 por 100. Tudo bem? Assim você vai ter 25% como resposta. E a alternativa correta aqui seria a alternativa D. E assim, fica uma dica para você também não perder tempo, né? Você sabe que na multiplicação de 0,25 vezes 100, você não precisa realmente multiplicar, você exclui o zero aqui dessas duas casas e passa a vírgula. Se a vírgula está aqui, deixa eu só mudar de cor. Se a vírgula está aqui e você excluiu 2 zeros, você vai passar a vírgula para cá. É um jeito muito simples de você saber o resultado, que é 25%, tá bom? Dadas a matriz A e a matriz B, assinale a alternativa que
apresenta a matriz C que representa a subtração da matriz B e A, ou seja, C igual a B menos A. Temos uma questão de matrizes, e o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que descobrir a matriz C, e é claro, temos que pegar a matriz B, que é justamente essa, menos a matriz A. E aqui, repare comigo, eu vou colocar em vermelho para você chamar a sua atenção. Eu tenho que descobrir a matriz C e eu tenho o que? Eu tenho essa fórmula. Então, B menos A. É muito simples, certo? Então, vamos lá. Como que eu faço para descobrir a matriz C? Através da subtração, vou pegar 1 menos 0. Vai dar o resultado positivo, vai ser 1. Tudo bem. Agora eu vou pegar o menos 1, menos 1 também. E o resultado vai ser menos 2. Agora eu vou pegar o menos 1 com menos 1. Então eu vou ter essa conta. E como você sabe, menos com menos dá mais. Então o resultado aqui vai ser um resultado nulo, né? Vai ser 0. Agora eu vou pegar o que? Eu vou pegar o número 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. Então vamos pegar agora o número menos 2 menos 3. Agora eu vou ter uma soma de números negativos. Eu vou ter o menos 5. Agora eu vou pegar um número 0 menos 1. Menos com menos dá mais. Então 0 mais 1 é igual a 1. Agora podemos montar a nossa matriz C. E a nossa matriz C ficaria assim. Então, aqui corresponde, a alternativa que corresponde a essa matriz C é justamente quem? É justamente a alternativa, cadê? Alternativa E, a última alternativa. Uma doceria recebe uma encomenda de bombons e a razão entre o número de bombons de chocolate branco e o número de bombons de chocolate meio amargo é de 3/5. Sabendo que o pedido total foi de 200 bombons, a quantidade de bombons de chocolate branco que foram encomendados foi de... Essa é uma questão de fração, então eu tenho 3/5, sendo que esses 3/5 está relacionado ao chocolate branco e o chocolate meio amargo. E é um total de 200 bombons. Então, eu tenho essa relação. Lembrando que o chocolate branco está para 3, assim como o chocolate amargo está para 5. Bom, vamos somar esses dois números, o 3 e o 5. O resultado é 8. Eu vou pegar a minha quantidade total de bombons e vou dividir por 8, porque eu quero encontrar uma média entre esses bombons. Então, 200 dividido por 8, eu vou dividir 2 por 8. Eu consigo? Não. Então, eu vou dividir 20 por 8. Se eu pegar 20 e dividir por 8, eu só consigo dividir o quê? Eu só consigo dividir 16 bombons. E o resultado vai ser 2. Se eu tenho um total de 20 bombons e eu quero dividir para 8, só que eu só consigo dividir 16, quantos que sobram? Vai sobrar 4 bombons como restante. Eu consigo dividir 4 por 8? Não. Mas eu tenho um 0 aqui. Então eu vou abaixar esse 0
eu vou ficar com 40 bombons. Se eu pegar 40 bombons e dividir por 8, eu consigo fazer uma divisão exata. E o resultado dessa divisão é o número 5. Então eu tenho como média 25. Bom, perdão. Eu tenho 25 como média, então vou multiplicar o meu bombom branco, que é o número 3. Então vou multiplicar 25 vezes 3, ou 3 vezes 25. O resultado vai ser 75 bombons brancos, sendo a alternativa correta a alternativa C. Um investidor fez uma aplicação de R$1 milhão por um ano com juros de 12% ao ano. Ao resgatar a aplicação, o montante que esse investidor recebeu foi de... Essa questão é uma questão de matemática financeira, onde você deve entender as fórmulas você já deve saber as fórmulas da matemática financeira. Então, a primeira fórmula que devemos entender e saber é a fórmula do montante, que é justamente é o que pede a questão, qual é o valor do montante. E o montante é o que? É o juros mais o capital. O capital aqui eu tenho, o capital é R$1 milhão. Os juros é o que eu vou tentar descobrir nessa questão. Lembrando sempre que quando você estiver fazendo uma questão de matemática financeira, você coloca os valores aqui, você coloca a representação dos números, os juros eu não sei, então os juros eu tenho que descobrir. O capital é igual a R$1 milhão. A minha taxa é igual a 12%. O meu tempo é igual a 1 ano. Aí você vai colocando do lado essas informações, aí depois sim você vai montando as fórmulas, né? A fórmula e a equação. Então temos que agora saber da segunda fórmula, que é justamente a fórmula dos juros. Então juros é igual ao que? Juros é igual a capital vezes tempo vezes taxa. O tempo eu sei que é 1 ano. O capital foi investido em 1 ano. A taxa está em 1 ano. Então está tudo na modalidade em ano. Então eu não preciso transformar, converter meses, dias. E o tempo é 1, né? O tempo aqui está representado como 1. Então não vou colocar nessa fórmula. Agora vamos substituir as letras por números. Então eu tenho 1 milhão vezes 12%. Eu tenho que tirar a porcentagem de 12. Tenho que transformar esses 12% em um número nominal. Então eu vou dividir 12 por 100. 12 dividido por 100 é igual a 0,12. Agora é só multiplicar. Eu posso multiplicar 1 milhão vezes 12, 0,12, ou simplificar também essa multiplicação. Eu vou multiplicar 10 mil vezes 12. Eu simplesmente simplifiquei aqui as casas, tá? Só cortei 2 zeros aqui em cima e passei a vírgula para cá. Então 10 mil vezes 12 é igual a 120 mil. Então, o meu juros é igual a 120 mil reais. Agora eu vou pegar a fórmula do montante. Montante que é igual a capital. Então, eu vou apagar aqui. 1 milhão mais 120 mil é igual a 1 milhão 120 mil, sendo a alternativa correta, alternativa C. Peço a todos que se inscrevam, quem não é inscrito, obrigado a todos os inscritos. Qualquer dúvida é só comentar nos comentários e até mais.